Olá a todos, que a paz de Deus e de Baba Mir Chogyam vos abençoe. Bom, meus irmãos, a partir de agora eu vou postar via online as aulas do curso de Educação Mediúnica daqui de São Paulo, para que todos tenham a oportunidade de ter acesso às informações que são transmitidas aqui e também para que todos falem a mesma língua, certo? Porque a preocupação maior do plano maior é que todos, então, compreendam a grandiosidade do que nós estamos realizando já há algum tempo, né? Para aqueles que ainda não têm essa noção, o Instituto Tupinambá, ele é composto exatamente pela integração dos principais segmentos espiritualistas, que são o Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, certo? E assim, então, todos, então, devem compreender que nós não vamos fazer certas distinções, né? Nós vamos, na verdade, nós vamos integrar tudo num todo, né? Num corpo maior, né? Entretanto, há, claro, certos temas pertinentes a cada uma dessas correntes, né, espiritualistas. Perfeito? Para que assim, então, nós compreendamos o que cada segmento ensina. E aí, lá no final, nós vamos poder, então, juntar tudo novamente para uma causa maior, que é exatamente termos mais ferramentas no auxílio aos irmãos necessitados. Perfeito, meus irmãos? Bom, começando já na aula de hoje, nós vamos então começar com os dois primeiros temas que pertencem ao Espiritismo, claro que é a base de tudo, que é sobre Deus e sobre os Espíritos. Comecemos por Deus. Né? Na primeira questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que frase sucinta e completa, inclusive. Né? A partir disso, então, ele começou a elaborar outras perguntas, e aí chegamos à seguinte conclusão, né? Que diz assim: tudo que existe no universo é uma consequência, né? Que a causa de tudo isso seria Deus. Né? Por exemplo, se nós existimos, se a natureza existe, vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, se um relógio existe, né, aquele relógio ele não pôde se criar sozinho. Né? Teve que ter alguém que elaborasse aquele relógio para criá-lo. Né? Esse alguém, claro, no caso um ser humano, seria a causa. Da mesma forma, nós devemos pensar exatamente com relação a outras coisas que não são criadas pelo homem, que não foram criadas pelo ser humano, mas sim, né, referirmos a uma causa primária, uma causa, né, de tudo isso que nós chamamos de Deus, certo? Então, esta primeira aula, essa primeira questão, já responde esse tema sobre Deus. Né? Outras informações, claro, é interessante vocês consultarem o Livro dos Espíritos para vocês compreenderem da forma como foi elaborada as perguntas e a forma como os Espíritos responderam, de uma maneira bem sucinta, né? E bem racional, inclusive. Certo? Bom, o outro tema, né, referente também à essa primeira nossa abordagem, é sobre os espíritos. Né? Os espíritos nada mais são do que os homens despojados do seu invólucro mais grosseiro, do corpo físico. Né? Quando estamos, então, encarnados, nós somos compostos, então, de três princípios. O princípio inteligente, que é a alma, que é a parte da consciência. Envolvendo esse princípio inteligente, nós temos um elemento semimaterial, fluídico, chamado de perispírito. E envolvendo o perispírito, combinado com o perispírito, molécula por molécula, nós temos o corpo físico. Quando há o desencarne, somente o que cai, o que morre, é o corpo físico. E o espírito continua, então, a sua jornada com o perispírito. Perfeito? Então,
vamos novamente revisar isso, né? Então, se estamos encarnados, nós somos compostos de 3 elementos, né? Alma, princípio inteligente, perispírito e corpo físico. Desencarnados, ou, né, chamados também de espírito, nós somos compostos de 2 elementos, que é o princípio inteligente e o perispírito. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós conseguiríamos, então, passar 2 informações importantes, né, de maneira sucinta, mas que acredito, né, que já vai facilitar o nosso entendimento para as questões que virão daqui para frente. Ok, meus irmãos? Jesus os abençoe. Muita paz.